Meus amigos, boa noite. Os amigos da TV Ibis, os amigos de Goiânia. Nós estamos iniciando a nossa 15ª aula do curso Deus, onde está o Pai que o Filho não vê. Então hoje é a nossa penúltima aula. Semana que vem vai ser a nossa última aula e nós estaremos transmitindo de Brasília. E estaremos então finalizando esse trabalho que já tem, nós iniciamos, eu pedi o Estevão para fazer um levantamento aqui para a gente. Nós iniciamos em 2012, 2013 com a personalidade humana 1. Depois nós demos personalidade humana 2. Depois no ano de 2013 nós demos a evolução do amor 1, evolução do amor 2. Os cursos que foram dados em sequência. Aí veio relacionamento 1 e 2. Agora onde está o Pai que o Filho não vê, 1 e 2. Além dos congressos do Baldes e dos congressos Rustem. E o ano que vem, a partir do dia 19 de março de 2015, então 19 de março de 2015, nós estaremos dando o curso Ondas de Transformação 1, onde nós vamos abordar aquilo que esse curso aqui desenvolveu, ou seja, o nascimento e a manifestação da consciência latente. E qual seria o nosso papel para que esse processo ocorresse? Ou seja, como é que eu faço para facilitar a manifestação? Lembra que eu falei já aqui no nosso curso que dentro de nós estão as sementes divinas. As sementes divinas, elas estão dentro de nós em estado latente. Se nós dermos condições, elas se desenvolvem. Nós não precisamos criar com a mente. Ou seja, o caminho da verdade, o amor não é um caminho mental. Pelo contrário, é o inverso do mental. O amor não é pensamento. Ou seja, ele é o inverso disso. Então, na hora que a gente dá condições para que possa desenvolver, é que ela manifesta. Então, logicamente, que nós vamos mostrar como é que esse processo se dá. Como é que a gente inicia, tanto aqueles que iniciaram e abandonaram, aqueles que iniciam e voltam, aqueles que muitas vezes começam e abandonam, uma série de outros processos, semelhante àquela passagem do semeador, né, que Jesus fala, é que nós vamos dar um curso nessa base, discutindo todos esses assuntos. E, ao mesmo tempo, nós queríamos agradecer os companheiros que estão sempre conosco, né? A Marina de BH, o Adail, o Jorge Melo e a Célia, o Luiz Carlos Menezes, a Claironice, a Tânia, o Cleiton, a Sheila, a Maria Isabel, a Lohaina, a Célia, ao lado dos nossos amigos da Argentina, a Leandra lá da Espanha, o Raimundo Nonato. Esse o Raimundo Nonato é o cara que está sempre conosco aqui, né? A Alice Helena, a Eliana, que todo mundo de BH e tantos outros que têm colaborado conosco e sempre estado conosco. Então, a partir do dia 19, nós teremos o curso. A programação, a TV Ibis vai estar lá com todas as aulas que estão disponíveis, inclusive a aula 14, segundo o Mauro, já está disponível. E nós vamos ter uma programação também de férias. Essa programação de férias vai começar dia 5 de março. E agora, nós vamos preparar agora, nesse período de férias, alguns cursos rápidos sobre alguns assuntos. Por exemplo, nós vamos montar um curso sobre queda, com algumas aulas. Aí quem tem dúvida em queda, vai lá pegar lá, que nós vamos fazer um resumo da queda. Então, a partir de março, dia 5 de março, provavelmente algum desses cursos estejam prontos. Então, nós vamos dar curso aí de 10 aulas, de 5 aulas, de 4 aulas, vamos pegar um tema e desenvolver, e vai ter vários cursinhos. Nós montamos um estúdio para poder conseguir fazer isso, e acredito que já dá para a gente trabalhar aí. E outros colaboradores também vão surgir, outros colaboradores que estão na nossa obra vão surgir. Agora eu queria chamar aqui todos os colaboradores da TV Ibis. Pode deixar as câmeras aí que não vai acontecer nada não. Vem cá todo mundo. Porque é a única oportunidade que está todo mundo reunido aqui de Brasília e de Goiânia. Vamos lá? Pessoal, eles estão demorando porque estão olhando na câmera. E tem uns que estão olhando no espelho para ver se estão bonitinhos. Então aqui estão os colaboradores da TV. Está faltando aqui conosco o Adalto, que é quem faz as nossas imagens. Está faltando a Lili, está faltando o Yuri, que é outro companheiro nosso, que não está presente. Mas aqui está o Estevão, que é o coordenador geral. Aqui nós temos o James, que vai coordenar Goiânia agora. Aqui está o Rodrigo e o Ela, que faz parte da equipe de Goiânia, o Mauro, que é da TV Ibis Integral, e está faltando os outros companheiros. Mas são graças a eles que nós temos trabalho. Todos eles têm larga experiência no campo da comunicação, e todos possuem uma larga experiência em TV, já trabalharam nas melhores do país. Então, chegaram no Ibis depois de uma experiência extraordinária. Então, muito obrigado.
Uma revolução, não, uma evolução. Trabalharam várias coisas, trabalhou na Globo e vieram para cá. Entendeu? É por isso que nós temos um nível tão bom. Tá ok? Então nós queremos agradecer a todos. Semana que vem nós vamos estar finalizando todo esse curso e vamos dar início depois na programação de férias. Se der tempo para a gente gravar coisas bacanas, nós vamos gravar. E daqui a pouco nós vamos ter variedades dentro da TV Ibis, que ela vai começar a crescer com esse grupo de Goiânia e Brasília. E creio que logo que a gente construir a nossa sede, o ano que vem nós vamos lançar uma campanha para construir a nossa sede, para que seja possível a gente ter um trabalho melhor. Bom, enquanto essas novidades não chegam, eu gostaria de lembrar que nós fizemos toda uma revisão aqui do nosso trabalho semana passada, quando a gente mostrou a consciência latente e a consciência linear, ou a consciência externa, como diz o Baldi. E ao mesmo tempo nós mostramos que, na verdade, os nossos sentidos altamente imperfeitos para poder observar a presença de Deus. A nossa mente, da maneira que ela é, também o máximo que ela consegue dar é a razão, e o máximo que ela consegue dar é o que o Deus não é. Dentro desse campo, com aquilo que nós temos, nós podemos permanecer apenas no campo da crença. Dentro da crença, ela vai da negação à dúvida, e da dúvida à afirmação. Mas é crença. E depois nós vimos que a maneira adequada de ver Deus é desenvolvendo a nossa consciência latente. Essa consciência é intuitiva, ela tem uma visão global, ela possui uma visão de síntese. E ela vai desde as visões e dos conceitos superiores de Deus até o processo de manifestação, de sensação, o processo místico, o processo de interação com Deus. Então é um processo que nós mostramos aqui através das bolinhas, né? Desde as bolinhas pequenininhas, que ela é uma mente que tem uma visão global, não é uma mente linear, até uma mente que vai ter conceitos muito mais desenvolvidos. E nós ficamos devendo aqui uma aula que falasse dos conceitos de Deus através do Cristo. Então, se nós falamos que tem de ter uma mente, uma consciência altamente desenvolvida para a presença de Deus, nada melhor do que a presença do Cristo, que, segundo a pergunta do Livro dos Espíritos, se eu não me engano é 625, é o nosso modelo pelo qual nós devemos seguir. E, consequentemente, nós temos uma referência de uma mente cósmica e falando sobre Deus dentro daquilo que é possível falar, né? Lembra que Jesus falou que falava conforme a condição daqueles que tinham condições de ouvir naquele momento, e por isso que ele falava sobre parábola. Então hoje nós começamos a trazer aqui algo sobre o Cristo, e semana que vem, tanto sobre o Cristo, alguns conceitos da doutrina espírita, nós vamos utilizar para finalizar a nossa aula sobre Deus, ou seja, a visão do Cristo sobre Deus. Então a aula que nós vamos dar hoje é Jesus e Deus. Muito bem. Então vamos lá. Slide, por favor. Pessoal, em Mateus, Jesus volta a repetir aquilo que está em Deuteronômio, que é o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Quando a gente estuda as lições do Cristo, a gente acha que as lições do Cristo são simples e que a gente entende. É interessante isso, né, gente? A gente pega os conceitos, de tanto repetir, a gente acha que entende. E o pior, que a gente sabe. Não, a gente só sabe quando coloca em prática. Enquanto a gente não colocou em prática, quando a gente não vivenciou, você não sabe, você está informado de. O que vai fazer a transformação é quando você vivencia. Então a gente pega o conceito, decora o conceito, repete o conceito, fala no conceito e não o vive. Então a palavra perde a força. Nós não conseguimos ressonância, então não sabemos o significado do que ele diz. E muitas vezes a gente pega a lição de Jesus e interpreta com extrema facilidade. Por exemplo, aqui nós podemos perguntar: o que Jesus chamou de amor? Ou, em outras palavras, o que é o amor? Nós achamos que sabemos que é amor. A gente acha que amor é emoção, que é sentimento. Que o amor é o contrário de ódio. Quem diz que é? Será que é? O que é amar? Nós não sabemos. Depois ele fala aqui, amar o Senhor teu Deus. O que significa Senhor? Depois, o que significa com todo o teu coração?
E olha bem como é que ele dividiu. Por que ele não falou assim, com o seu espírito? Por isso que ele colocou, separou coração, alma e mente. Qual a diferença entre coração, alma e mente? Olha só como é que nós somos um ser complexo e composto. Alma, mente, coração. O que quis dizer com isso? Se você vê que o conceito ele parece simples, a gente repete ele desde criança, mas não, ele tem muita coisa para falar. Primeiro a gente tem que discutir o que é o amor, depois nós temos que discutir o que é o Senhor, depois nós temos que discutir o que é o coração, o que é a alma, o que é mente, e por que nós somos compostos disso. E olha só, se nós voltarmos lá no Deuteronômio, tem a mesma passagem. Próximo slide, por favor. E no Deuteronômio está escrito assim, ó: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Então olha só, então nós temos de todo o coração, de toda a alma, de toda a mente e de toda a força. O que significa isso? Olha como é que nós somos compostos. Coração, mente, alma, força. Então, logicamente, que se nós pegarmos uma passagem, olha que eu peguei uma, nós vamos estudar essa passagem hoje, procurando nas outras passagens de Jesus e da Bíblia, palavras que nos ajudem a compreender o que ele está dizendo. Então, hoje vai ser a nossa tarefa. E vamos terminar essa tarefa semana que vem. Então, vamos lá. Aqui nós temos até a representação, né, que nós encontramos na internet. Bom que ele coloca a força como força física. E coloca a alma como se fosse sentimento. O coração mesmo, né? E o cérebro mesmo. Mas tudo bem, né? Cada um vai entender segundo uma possibilidade. Próximo. Então vamos lá recordar. Isso aqui nós já mostramos 8.116 vezes, e hoje é 8.117, para que a gente não esqueça. Olha, quando nós definimos espírito, você vê que a gente não falou em mente, nós não falamos em força, nós não falamos em alma. Quando nós aqui trouxemos a definição de espírito baseado num processo de síntese entre aquilo que fala Emmanuel, André Luiz, Kardec, Rustem, etc., nós definimos o espírito da seguinte maneira: Deus, unidade, totalidade e individualidade. E o espírito sendo um. Logicamente que cada ser tem a sua individualidade, ou a sua unigenicidade, único da sua espécie. Mas o ser é formado, o espírito é formado assim, e ele está além do espaço-tempo, ou seja, dentro de um campo de infinitude. Mas nós mostramos que houve uma queda. Da totalidade se tornou coletividade. E individualidade se tornou individualismo. Por causa do egocentrismo que se tornou egoísmo. E nasceu então a consciência. E nós estudamos, continua por favor, que essa consciência ela vai desde a consciência cósmica, passando pela consciência arcangélica, daquela frase lá na pergunta 540 do Livro do Espírito, né, do átomo, o arcanjo que começou por ser átomo, e você vê que a gente classifica a arcangélica aqui, ó, C1, C2, C1, 2, C1, 3, C1, 4, C1, 5, C1, 6 e vai, ou seja, arcangélica, depois a consciência seráfica, a consciência angélica, a consciência hominal, dos vários tipos de homem, desde o homem benévolo, desde o homem bom, até o homem, o bruto, né? Até o átomo e até a consciência espaço-temporal. Então nada mais são do que contração da consciência. O espírito está em ressonância com a consciência. O espírito é um, é único. A consciência é uma contração por um processo coletivo e individual. Então aquilo que nós sempre falamos aqui, eu não tenho um espírito, eu participo do espírito. Eu não tenho uma consciência, eu participo de uma consciência. O que eu tenho é uma personalidade. Eu não tenho uma mente, eu participo de uma mente. Agora eu tenho uma personalidade. Tá claro? Eu tenho um ego. Por quê? Porque são os fatores que estão dentro de nós que
foram se desenvolvendo pelo processo da queda. Continuando. Aqui nós fizemos uma separação para que a gente possa entender. Vamos entender esse slide aqui. Existe um reino fora do tempo e do espaço, que Jesus deu o nome de o reino de Deus. Por isso que ele fala, o reino de Deus ainda não é deste mundo. Quando ele fala mundo, ele quer falar não só a terra, como quer falar o antissistema. Nós vamos ver mundo como terra e mundo como antissistema. O reino de Deus, ou seja, o reino de Deus ainda, ele ainda fala, ainda não. Ou seja, quer dizer que no futuro será. Né? Então, consequentemente, Jesus deu o nome de reino de Deus. Lá na Bíblia o nome é paraíso. Então Deus criou Adão e Eva e colocou no paraíso, que é exatamente a dimensão fora do tempo e do espaço. Depois, o balde deu o nome de sistema. Eu gosto de chamar de pleniuniverso, ou seja, um universo de plenitude. Aquilo que os budistas vão chamar de nirvana, né? E ao mesmo tempo, Jesus também chama de o reino de cima. É um processo que está além do espaço e do tempo. Por quê? Porque ele é a dimensão de Deus, que é o absoluto, ele é eterno, ou seja, a ausência de tempo, ele é infinito e ele é perfeito. E tem como elemento principal ser intrínseco, ou seja, não vibracional, e a liberdade perene. Essa é a característica do sistema. Liberdade perene e, acima de tudo, ser intrínseco, não vibracional. Está na dimensão do absoluto, do eterno, do infinito e da perfeição. E ser único, o espírito. Então o espírito é um ser fora do tempo e do espaço. Não tem localização do espírito. Ele está fora do tempo e do espaço. Fala, como é que o espírito é o que governa a vida? Porque ele governa por ressonância com a consciência. A consciência está em ressonância com o campo mental. O campo mental está em ressonância com a personalidade. A personalidade está em ressonância com a matéria. Corpo, matéria, personalidade. Entendido? Agora, essa ressonância se dá, então, por aquilo que você desenvolveu. Se você não desenvolveu, não tem ressonância. Só tem ressonância com aquilo que você faz parte de ti. Se você não desenvolveu, a sua ressonância não vai ser com o espírito, mas com a maldade que existe em ti. Ou seja, aquilo que você recebe de influxo do bem, você transforma isso em condições infelizes. Então você tem o bem da inteligência, você tem o bem da razão, você tem o bem de ser útil, o bem da emoção, o bem da criatividade, e você usa isso aí para o mal. Ok? Muito bem. Aí nós caímos no campo consciencial, vindo da totalidade que se tornou coletividade, a individualidade que se tornou individualismo. E caímos então num mundo relativo, num mundo temporal, num mundo finito, porém incomensurável, e num mundo imperfeito. Os nomes que esse mundo recebeu: o reino do demônio, o reino humano, o antissistema, conforme o balde, o multiuniverso, conforme a ciência, metaverso e de universo. Está claro? É aí então que nós vivemos. Então tem dois mundos. Como o mundo de contração, ele está contido no infinito, mas ele é finito. Por isso que fala aqui do átomo ao arcanjo, ou seja, o arcanjo é o final do processo evolutivo. E ao mesmo tempo, ele é formado de campos conscienciais, campos mentais, campos eletromagnéticos, força, informação, energia, matéria, tempo e espaço. Olha que bacana. Agora a gente começou a compreender que força que ele está falando. A força é uma expressão de um campo. Então quando Jesus nos fala lá, amar a Deus com toda a tua força, ou seja, com toda a força da expressão do campo mental, que é um campo eletromagnético, com toda a força da expressão do campo consciencial. Quando ele fala para nós, amar a Deus sobre todas as coisas pertencentes ao antissistema, ao mundo, na linguagem bíblica. Agora fica fácil da gente entender. Com a tua alma, nós chamamos de alma o conjunto de todas as personalidades. E com o coração, ou seja, o sentimento de amor que faz ressonância com todos os seres. Agora fica mais fácil.
Porque nós estamos dentro de um processo. E se você for observar, quem caiu sempre está no campo. Caim matou Abel no campo. O filho mais velho do filho pródigo de Deus estava no campo. É sempre no campo. É gozado, porque hoje é o que a ciência chama de campo, a grande expressão que movimenta o mundo, o nosso universo. Muito bem. Próximo. Agora, então nós temos dois planos. Um plano do espírito e um plano da consciência. O plano do espírito é a verdadeira criação divina, criação entre aspas, eu vou dizer daqui a pouco por quê. E vamos então pegar alguns textos, e a gente pode pegar milhares, não dá para me pegar tudo, entendeu, gente? Eu tenho de pegar alguns. Então eu peguei alguns para que a gente possa falar. Então vamos pegar algum para que essa verdade que o balde revela, mostrar que ela já está revelada. E que ele apenas fez um desenvolvimento dessa verdade, casando e fazendo uma visão de síntese de filosofia, religião e de tudo aquilo que existia. Mas vamos lá na Bíblia. Falando sobre o sistema. Então vamos ver o Espírito. Olha aqui que está lá no Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Substitui a palavra Verbo pela palavra Espírito. No princípio era o Espírito. O Espírito estava com Deus, e o Espírito era Deus. Olha só que interessante. Ele fala aqui embaixo. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, ó, vamos lá. Todas as coisas foram feitas por ele, o Espírito, e sem ele, o Espírito, nada do que foi feito se fez. Ou seja, a primeira criação, a criação sistêmica, é a criação do Espírito. Não da matéria, não da energia, não do campo, não da consciência. É uma criação que expressa a unidade, a totalidade, a unigenicidade, como sentido daquele que é único da sua espécie, e Deus. Essa é a verdadeira criação. E por que ele fala no princípio? Porque na hora que começou o tempo, já existia o Espírito. É por isso que a gente fala em criação. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Por quê? Porque, na verdade, o céu já existia, a criação natural. Quando a terra surgiu, ou seja, deu origem ao tempo, ou seja, quando fala a terra que é antissistema, na hora que deu origem ao tempo, aí já tem duas coisas, porque surgiu uma contrafecção da outra. Ou seja, no princípio era o céu, que é pré-existente, e a terra, ou seja, os universos que nasceram pela contração da consciência. Aí, como nós falamos lá, o Espírito é Deus, unidade, totalidade e individualidade. Vamos ver o princípio de unidade. Olha o que Jesus fala. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Ou seja, mostrando um. Aquilo que nós falamos, que o Espírito é um. Eu e o Pai somos individualidade. E o Pai somos um. Amor de identidade, que é o amor da unidade. Olha aqui que fala embaixo. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-á pelo nome de Emmanuel, que traduzido é Deus conosco. Por que muitas religiões colocou Jesus como Deus? Porque na verdade, se ele é um com o Pai, na verdade, quando ele está aqui conosco, ele expressa o Pai. Ou seja, por isso que o nome é Emmanuel, Deus conosco, ou o nome Jesus, que algumas traduções colocam aquele que salva. Entendido? Ou seja, é a unidade, a expressão da unidade. E ele mesmo diz para Filipe, olha, quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-me o Pai. Ou seja, a identidade completa, o amor de identidade. Nós temos o amor de semelhança, o amor de identidade, o amor ao próximo e o amor a nós mesmos. O amor de identidade é o amor da unidade. O amor de semelhança é o amor da totalidade. O amor ao próximo é o amor da coletividade que está inclusa na coletividade. E o amor a nós mesmos é o amor da individualidade. Aí o que aconteceu? O amor de individualidade se tornou egoísmo. Amor somente a nós mesmos, que é o narcisismo.
O amor ao próximo aconteceu em nós, negação do próximo. O amor da unidade nós perdemos, ficou latente. E o amor de Deus ficou na negação. É essa que é a queda. E o que é a evolução? O retorno. Por isso que Jesus foi claro. Olha, se vocês querem retornar, ama a Deus sobre todas as coisas, ou seja, ama a Deus sobre todas as coisas do antissistema, e o próximo como a ti mesmo, que o único amor que a gente passou a entender é o amor narciso, ou seja, o amor de nós mesmos. Ok? Aí ele continua. E a unidade não é só dele, não. Olha o que ele diz aqui quando ele faz o discurso para os discípulos. Para que todos sejam um, Pai, como tu está em mim e eu em ti. Olha só que bacana. Não é só Deus que está dentro de nós. Nós também estamos em Deus. Por isso que é Deus, totalidade, unidade e individualidade. É uma ação recíproca. Olha lá que diz, ó. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Isso aqui é a unidade. Aqui é o Espírito. Aqui é a totalidade. Tudo foi feito por ele. E olha aqui mais um princípio da totalidade. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Ou seja, é o princípio da totalidade, o princípio da unidade. Tudo que o Pai tem é meu. Imagina o que significa o poder da individualidade. Porque nela está todo o poder de Deus, que Jesus vai chamar de glória, que é o poder máximo. E aí, olha aqui que na parábola do filho pródigo, o Deus fala para o filho mais velho. A mesma coisa que Jesus fala aqui na frente. Olha o que ele fala. E ele lhe diz, Deus, filho, tu sempre está comigo e todas as minhas coisas são tudo tuas. Olha, todas, totalidade. E a mesma palavra que Jesus repete, tudo quanto o Pai tem é meu. Então nós temos aqui o princípio do Espírito, a totalidade ou o todo une Deus, a unidade e o princípio da totalidade pela ação do Filho, que é a definição que nós temos aqui de Espírito. Perfeito? Teve alguma pergunta? Não, o Luiz Carlos nos manda um abraço a toda a equipe da TV Ibis, abraço a todos de Goiânia. E fala que com certeza Pietro Baldi fica mais fácil. Que bacana, hein? Obrigado, nego. Muito obrigado. Próximo. Aí eu falo assim, não, Maurício, você falou em totalidade, unidade, Deus, já entendemos. Agora queríamos entender a individualidade. Olha que bacana. Vamos lá na individualidade? Textos do Novo e Antigo Testamento. Olha lá em Êxodo. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Olha o princípio da individualidade até em Deus. Logicamente que aqui não é Deus falando com Moisés, porque aqui é o Cristo. Né? Nós temos que tirar aqui a palavra aí. Disse o Senhor a Moisés, eu sou o que sou. Ou seja, eu sou o que sou é o princípio da individualidade, firmado no princípio do egocentrismo, firmado no princípio do ser, do self, ou seja, o centro do ser. Então está aí a individualidade. Eu sou o que sou. Eu sou me enviou, ou seja, a individualidade de Deus, a individualidade do ser, a individualidade e unigenicidade de cada ser. Mas como todo mundo é um, está todo mundo dentro de todo mundo. Nós não percebemos porque estamos na contração máxima do processo de consciência. A unigenicidade. O que é a unigenicidade? É o único da sua espécie. Cada um de nós é único, inclusive Deus. Olha como é que está isso expresso lá em Isaías. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Ou seja, todos nós somos únicos. O princípio que nos rege é a unigenicidade.
Aquilo que eu já sempre falei aqui nos nossos cursos, Deus não faz cópia. Continuando. Aqui na unigenicidade, antes da gente ler aqui em cima, olha para a gente não ter dúvida. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Olha como é que fica fácil agora. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que todos nós somos, mas nesse caso é o Cristo, que está no seio do Pai, no sistema, que está no seio do Pai, ou seja, no sistema, no reino divino, no reino de cima. Tá claro? Esse o revelou. Então presta atenção, Deus é um processo de revelação, que somente à medida que nós vamos saindo da consciência hominal para a consciência angélica e dessa para a angélica, é que o Cristo que está em nós, porque tudo está em tudo, nos revela. Agora a gente entende toda essa visão que fala o Cristo interno. A gente entende agora aquilo que fala do Buda interno. O que significa isso? Estágios de consciência búdica ou crística que existe dentro de nós, porque tudo está dentro de tudo. Nós estamos em estado latente. Então nós desenvolvemos da fase espaço-temporal, dos vórtices do espaço-tempo, para o átomo, do átomo, para o mineral, do mineral, para o vegetal, do vegetal, para o animal, para o homem, para o homem bom ou benévolo, como diz Kardec, do homem benévolo para o homem sábio, do homem sábio, para o anjo, do anjo, para o arcanjo, do arcanjo, para o campo do sistema, ou seja, para a consciência crística. Porque tudo está dentro de tudo. E tudo é uma unidade. Mesmo com a queda, nós conseguimos com a queda alterar o nosso estado de unigenicidade, mas não o estado do sistema, nem um estado de Deus. Nosso livre-arbítrio é em relação a nós e não em relação ao outro. Tudo bem? Aí continuando. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Olha, para que ele vivamos. Por que viver? Porque nós estamos mortos. Entendeu agora? Que Jesus fala, aqueles que ouvirem a minha palavra não morrerão. Ou seja, não morrerão, não continuarão na consciência retilínea, que para aqueles que vivem no sistema, para aqueles que estão em Deus, significa a verdadeira morte. Não é morte no sentido de defunto, não é morte de passagem para o plano espiritual, é morte do espírito. É aquilo que Paulo fala e também no Antigo Testamento fala, desperta tu que dorme, ou seja, o sono do espírito, o sono da queda, o sono da dimensão, passagem da dimensão da unidade para a dimensão da separatividade, que é onde nós nos situamos. Tá claro? Pessoal da TV Híbrida, tá entendendo? Dúvidas, manda! Quem não tiver, por favor, fala para a gente poder esclarecer. Agora, olha só que bacana. Se nós caímos e nós nos alimentamos de Deus, Deus tem de mandar para nós o alimento, porque tem dois tipos de alimento. Aliás, são vários. Nós temos o tipo do alimento físico, porque a gente carrega o corpo. Nós temos o alimento psíquico, que é os afetos, os amores, os ideais, as conjunções que a gente tem no mundo. Nós temos a alimentação energética, tantas sutis como as não sutis, as adensáveis, mas já nós conhecemos muito da cultura indiana que fala do prana, etc. Mas nós temos uma alimentação psíquica. Por quê? Porque nós estávamos no seio de Deus, nós tivemos uma contração de consciência, pelo amor a nós mesmos. E por nos sentirmos Deus, porque é exatamente isso que o Espírito sente, que o Pai está no Filho, e tudo que é do Pai é do Filho. Ora, então é por isso que Isaías vai falar, você que quis ser a estrela d'alva, que quis ser maior do que o Senhor. Exatamente esse é o princípio. É o princípio da glória sendo transformada em poder pelo egocentrismo que se tornou egoísmo. É aí que surge a queda. E o amor a nós mesmos se transforma em narcisismo. E o egoísmo é o pai de todos os vícios, como nos ensina o Livro dos Espíritos. Então, consequentemente, é aí que ocorre o processo de queda. Com o processo de queda ocorrendo, nós precisamos nos alimentar. Tanto é verdade que disse Deus para Adão e Eva? Comerás o teu pão com o suor do teu rosto. Ou seja, o pão espiritual, o pão divino passou a ser
dado pelo esforço, através da graça. Você faz o esforço, cria ressonância, e a graça te dá o pão. É um processo de mão dupla. O esforço humano junto com a graça divina. Mas se você não tiver esforço, não cria ressonância. E aí olha só que interessante. Olha o que Jesus fala. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Põe a palavra mundo antissistema. Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Se o Cristo e o Pai é um, as palavras que ele falou, como ele disse, não fiz nada de mim mesmo, tudo fiz através de Deus. Ou seja, a palavra que vos fala é a palavra que ouço de Deus. E ele ainda fala mais, se nós todos somos filhos do sistema, ele fala, obras como essa poderei fazer maiores. Que se Deus está em todos. Nós é que não estamos despertos, ainda não somos filhos de Deus porque não despertamos. Tudo em nós está em estado latente. O máximo que a gente conseguiu despertar é a consciência linear, a consciência racional. Ok? Por isso que ele é o pão. E olha só que interessante, no Pai Nosso ele fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, o pão, o alimento que vem de Deus, o alimento que vem da graça que Paulo falou tão bem sobre ela. Porque nós não desligamos do sistema, nós estamos inclusos no sistema. Nós perdemos a percepção. Toda a vida sistêmica ocorre dentro do nosso inconsciente. E aquilo que eu sempre falei, que não é que o inconsciente não tenha consciência, nós não temos é a percepção. E essa percepção nós perdemos pelo condicionamento egóico que nós nos situamos. Tudo bem? Ok? Tem aqui tudo em paz, pessoal da TVI. Se não tiver, por favor, mande perguntas. Se não tiver, por favor, mande para a gente poder nos situar, para que a gente possa continuar a nossa aula. Próximo. Isso aqui é muito bacana. Pessoal, tem alguns conceitos que hoje nós vamos começar a quebrar eles. Semestre que vem, eu vou falar muito neles, mas eu gostaria que a gente começasse a quebrar esses conceitos, para que a nossa mente possa ir ampliando. Então, se nós estamos no sistema, se tudo é Deus, unidade, totalidade, individualidade, se tudo está no campo da unigenicidade, se Deus está em tudo e está em todos, e todos nós estamos inclusos no outro, como é que é a relação de Deus e o ser? Ou seja, como é que é a relação do Pai e do Filho? Como é que é essa ação? Então eu peguei alguns trechos para mostrar como é que é a relação no sistema do pai com o filho. Lógico que esse processo continua no antissistema, porque o antissistema não é nada mais que uma bolha dentro do sistema. Então pega uma bolha dentro do sistema, é o antissistema. Pega uma bolha de orgulho, coloca em torno de nós, como aquela imagem que nós mostramos na aula passada, é o que a gente vive no nosso mundo. Ou seja, nós vivemos em bolha. O antissistema é uma bolha no sistema, certo? E nós vivemos dentro de uma bolha exclusivista, narcisista. Por isso que a gente não vê nem sequer o outro, quanto mais a Deus. E a saída é desenvolver as sementes que ficaram latentes em nós, porque o processo foi de fechamento e não de extinção, de contração. Então, se teve contração, nós podemos expandir. Então, vamos ver como é que é a relação do pai e do filho. O pai e o filho. Olha aqui. Na verdade vos digo, que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Olha que coisa espetacular. Olha aqui que ele está falando. Se nós estamos na unidade, a unidade é amor de identidade. Então o filho por si mesmo não age. Por quê? Porque para agir ele necessita do pai. E o pai, e o que o pai faz, o filho faz igualmente. Entendeu o que é glória? Glória é o plenipoder. Isso que é glória. Então agora, por isso aqui nós podemos tirar dois conceitos. O filho e o pai são complementares. No pai está o amor.
e no Filho está a ação. Então todo o fluxo do amor parte do Pai. Por isso que eu falei aqui, a virtude não é um desenvolvimento da emoção e nem um desenvolvimento do pensamento. A virtude é uma manifestação de Deus em nós. O que nós podemos desenvolver são valores que facilitam a ressonância para que ocorra a manifestação. O mal nada mais é do que o estado narcisista. Se eu neguei Deus, eu vou fazer num estado narcisista, ou seja, na corrente contrária ao Pai. Então, consequentemente, nessa corrente contrária ao Pai, surge o mal. Ou, em outras palavras, o mal nada mais é do que a ausência do bem. À medida que a gente vai retornando o caminho evolutivo, nós vamos saindo do estado de maldade para o estado de bondade. Mas lembra, bondade não é conquista, não é virtude. Somente quando o estado de bondade criar em nós ressonância, é que haja manifestação divina. Aquilo que está aqui, ó, por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Ou seja, o Filho age pela manifestação do Pai. Então, na hora que o Filho age pela manifestação do Pai, surge a manifestação divina. Por isso que Jesus fala, bom só o Pai. Por isso que Jesus disse para a mulher hemorroísa, de mim saíram virtudes. Ele não fala, de mim saiu as minhas virtudes. Tá claro? Ele fala, saiu virtude, ou seja, eu manifesto virtude. Porque Deus me preenche. E é exatamente isso. O Pai é o amor, o Filho é a ação. O Pai é a doação, o Filho é a liberdade. Entendeu? Dois seres complementares. Continuando. Porque o Pai ama o Filho. Olha o amor. E mostra-lhe tudo o que faz. Ou seja, olha como é com a manifestação. E é uma manifestação de totalidade infinita. Mostra ao Filho tudo que faz. Olha só, é o infinito de possibilidades. Lembra quando eu dei uma aula aqui que eu falava, Deus é o infinito de todas as possibilidades. Então mostra tudo, ou seja, o princípio de totalidade, o infinito a cada momento. Ou como diz Teilhard de Chardin, o absolutamente novo. Tudo bem? Aí ele diz, o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Olha a mão, ó, símbolo da ação. Olha de novo, o Pai ama, e entregou na sua mão. Olha o poder e a glória. Todas as coisas. Ou seja, o Espírito é o símbolo da ação. A individualidade é o símbolo da ação. Deus é o símbolo do amor. A unidade e a totalidade é o símbolo da semelhança e da identidade. Na totalidade somos semelhantes. Por isso que fala, Deus nos criou semelhantes. Não fala iguais, semelhantes, ou seja, cada um é único. Na unidade nós somos identidade. Ok? Tudo que Deus faz, o Filho vê. Então a ação, e tudo entrega nas suas mãos. A mão, símbolo da ação. Continuando. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Eu adoro essa tradução. Meu Pai trabalha até agora, porque o agora é a dimensão da eternidade. Tem uns que colocam hoje, tudo bem, mas não é o tempo passado. Meu Pai trabalhou e meu Pai trabalhará. Meu Pai trabalha até agora. Ou seja, agora é a dimensão da eternidade. E se o Pai trabalha, eu trabalho também. Que trabalho é esse? Qual é o trabalho do sistema? O trabalho do amor. Ou seja, o trabalho de doação, cada um sustentando o outro. E o trabalho de criação, criando universos a cada momento. Por isso que houve a queda. Nós criamos um universo e esse universo refletia apenas a nós mesmos. E você é livre para criar. Agora, se Deus te ama, Ele vem te buscar. Por isso que Ele fala, nenhuma ovelha se perderá, porque essa não é a vontade do meu Pai. Agora, você é livre para criar o universo que você quiser.
E aí ele fala, ó, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço. Ó, a obra que o Pai me deu e a obra que eu faço. Olha a ação. Então cada ser, como é infinito em individualidade, é infinita possibilidade, pode criar o que quiser. Nós criamos um mundo que refletia nós mesmos. Como tiveram outros que fizeram o mesmo movimento, foram agrupados por ressonância. Por isso que nós temos a coletividade que formou o antissistema, que formou os mundos. E cada mundo desse é de uma dimensão, conforme ficou as coletividades em cada dimensão dessa. A nossa é a mais baixa, que é a dimensão da matéria, que surgiu com o Big Bang e termina com o Big Crunch, quando a gente retorna. Ok? Alguma pergunta? Não, sem perguntas. Beleza. Pessoal que está presente aqui, alguma pergunta? Tudo bem? Senhor. Agora presta atenção. Agora vamos discutir uma coisa aqui interessante. Se Deus e o ser é complementar e está na dimensão sistema, que é a dimensão da eternidade, não tem sentido falar em criação. Então essa expressão que a gente fala, Deus nos criou, filhos de Deus como criação, ela é sem sentido. Porque Deus pode ter existido sempre no seu estado orgânico. O que é o estado orgânico? Deus, a unigenicidade, o ser, a totalidade e a unidade. E não existiu um momento que Deus nos criou. Isso é mais por um processo didático de nossa compreensão. Porque nós estamos numa dimensão que a nossa mente só entende as coisas dentro do tempo. Início, meio e fim. Porque se Deus tivesse nos criado, nós teríamos um fim. O ciclo de todo o processo de criação é início, desenvolvimento e fim. Então não tem sentido em falar em Deus como criação. Nós podemos falar em Deus como paternidade, porque Ele que nos dá o dom do amor. Ele que se manifesta em nós a manifestação da virtude. Agora nós, por outro lado, somos a ação de Deus. Vamos dizer, por exemplo, assim, por uma linguagem bem rudimentar. Deus é o coração do corpo da unidade e da totalidade. E nós somos os braços, as pernas, os membros. Ou seja, Deus não age sem nós. E nós não agimos sem Deus. A substância da ação divina é o amor. E a substância da nossa liberdade é a ação. Entendido? Então a paternidade divina está naquilo que Ele nos preenche, que é o amor. E a ação ou cocriação do Filho está na ação. Mas nós devemos começar a entender que na verdade não houve uma criação. Quando eu falo em criação, eu estou falando a criação do princípio, que é a criação do antissistema. Ou seja, quando a contração de consciência se manifestou, criando o universo consciencial que se contraiu até a formação da matéria. Aí houve uma criação, porque houve o nascimento do tempo e do espaço. Mas a criação original, ela é um estado orgânico e, consequentemente, eterno. Então não tem um tempo para trás e nem um tempo para frente. E essa pergunta nunca foi respondida, mesmo pelos maiores sábios, como lá o Platão, como foi Agostinho, como foi Aristóteles. Por quê? Porque nunca pensaram nisso que o Baldi nos fala tão bem, o estado orgânico. Ou seja, Espírito e Deus sempre existiram. Entendendo o Espírito como individualidade, totalidade e unidade de Deus. E individualidade de Deus, ser e Criador, sempre existiram em estado orgânico. A paternidade está naquilo que Deus nos preenche ou em nós se manifesta, que é o amor. E a filiação está naquilo que nós agimos, a ação. Mas não houve uma criação, não houve um momento de geração. Porque quando eu falo momento, eu estou falando em tempo. E Deus está no agora, está além do tempo. Vejamos alguns conceitos que começam a implantar isso em nós. Semestre que vem eu vou falar muito sobre isso, para a gente destruir essa visão, que eu acho ela tão pequena, para que a gente comece a entender a vida num assunto muito maior. Aí nós vamos entender de tudo que a gente estudou, da psicologia, da ciência, do que for, porque é só uma derivação desse princípio máximo. Então olha só. Maurício? Oi. Temos pergunta? Hã?
Temos pergunta. Pois não. A Lohane, de Belo Horizonte. Ô, Lohane. Boa noite a toda a equipe da TV Ibis. Se a ação é do Filho, mas é Deus que faz todas as coisas, como ficam as ações que nós julgamos ser ruins, erradas, entre aspas? Exemplo, assassinato, roubos, entre outros. Olha bem, nós estamos falando dos filhos no campo do sistema. No campo do antissistema, Deus se manifesta em nós através da graça, que Deus faz chover sobre justos e injustos. Mas nós provocamos escândalos. Então não é que Deus age por nós provocando escândalo. Deus permite que o nosso livre-arbítrio escolha o escândalo. Mas ai do que gera o escândalo. Tem muita gente que fala assim, dentro desse conceito então Deus é bem e mal. Não, Deus é bem, o bem absoluto, que permite nas suas entranhas o mal como processo de transformação do ser. O que Deus não vai permitir é que você faça o mal naquele que não tenha ressonância com esse mal. Por isso você pode chegar no ambiente, pegar uma arma altamente precisa, dar um tiro para matar alguém e a bala perdida vai matar outro alguém. Porque você não mata o que você quer, você mata aquele que tem ressonância com o processo. Então a maldade, como diz Jesus quando fala sobre o casamento, ele fala, isso aconteceu pelas durezas do seu coração. Não era assim no princípio, não. A maldade nada mais é do que um antimovimento no seio divino, permitido porque o princípio máximo, absoluto do sistema é a liberdade. Você é livre para agir com o que você quiser, mas aqui a gente não pode esquecer que quando eu ajo eu estou usando substância divina. Então a gasolina do meu psiquismo é a substância divina. Então quando você faz o mal, você está usando a substância divina em processo contrário. E você vai ficar ligado a ele, vai ter de devolver até o último centil, aquilo que Jesus fala no Sermão da Montanha. E aqueles que estão com você, que agem igual, estarão sujeitos ao mesmo processo. Até que tudo seja devolvido à vida, centil por centil, e o amor vence em todos os princípios. Então quando eu ajo, eu estou agindo por mim, com a substância divina. Da mesma forma que eu posso pegar uma substância que a ciência faz, e pegar essa substância e gerar luz, energia elétrica, para poder movimentar cidade e amparar pessoas. Mas posso fazer uma bomba atômica, como foi feito. E posso jogá-la, como foi jogado. Ou seja, o mesmo princípio, o princípio do bem utilizado de maneira errônea. Agora, por que Deus permite? Porque Deus permite a liberdade plena. Mas em relação a você, e essa liberdade plena você passa a ser responsável, porque a liberdade plena, ela é de responsabilidade plena. Mas você não age em ser Deus. Por isso que nós estamos envolvidos, por isso que lá está no Atos dos Apóstolos, né? Nele nos existimos, nos movemos. Ou seja, nós estamos inclusos. Para que aconteça o mal, Deus vai permitir. Primeiro a sua liberdade, você escolhe. E depois a sua ação. Por isso que eu falei aqui no início do nosso curso, nós só temos duas maneiras de participar na obra divina. Dentro do antissistema, porque no sistema não. Ou como construtores, ou como destruidores. Se eu escolhi por livre-arbítrio ser destruidor, Deus vai me utilizar dentro do campo da destruição. E a partir daí ele vai renovar a partir da destruição que eu causo. Por isso que quando você estuda o livro do Espírito, está lá, lei de destruição. É uma lei do nosso antissistema, uma lei do nosso mundo. Ou seja, se eu sei que existe o mal, eu vou usar o mal no princípio do bem. Ou seja, eu vou utilizar o mal. Você quer fazer o mal? Muito bem. Então você vai destruir, eu vou permitir que destrua. E da sua distribuição eu vou criar o novo. E da sua destruição eu vou criar a prova. Da sua distribuição eu vou criar a redenção. Da sua destruição eu vou te criar uma oportunidade de aprendizagem para você. Porque depois você vai ter de devolver isso através da prova que você também vai chegar ao seu tempo. Para que tudo possa chegar no seu lugar, ou seja, que tudo seja encaminhado à perfeição. Ok? Próxima? Não, sem mais perguntas. Sem mais perguntas? Pessoal, então vamos lá. Nós estamos falando aqui que não houve criação. Porque se é Deus, é a dimensão de Deus, é o absoluto e a eternidade, não podemos falar em tempo. Então vamos ver o que o Baldi fala sobre isso. O sistema S representa o único modo de existir de Deus. Um estado perfeito que não admite mudanças, transformações, portanto, criações. Não há necessidade de imaginar em Deus o chamado fenômeno interior de autoelaboração,
quando Deus poderia sempre ter existido no seu estado orgânico perfeito. Deus, Pai e Ser, Filho. Daí pode-se concluir que também que não houve nenhuma criação verdadeira. Esta ideia de criação seria então apenas uma imaginação do homem, uma construção de tipo mitológico para explicar a origem das coisas, que via origem devido ao fenômeno da queda. Então, na verdade, nós sempre vivemos no estado orgânico perfeito, onde Deus é o amor, o Filho é a ação e o Espírito é Deus, unidade, individualidade e totalidade. Ou seja, um estado complementar, infinito, absoluto, perfeito. E quando eu falo perfeito absolutamente em relação a de Deus e perfeito relativamente em relação ao Filho. Que em relação ao Pai, o Filho tem uma perfeição relativa. Por isso que nessa perfeição relativa, por não ser o Pai, que pode ocorrer a queda. A obra absolutamente nova e infinita a cada momento. Então Deus é uma onda de infinitas possibilidades. E a cada momento nós temos o absolutamente novo. Por isso que a verdade é móvel. A verdade que se estagna e vira mito, ou vira inserções teológicas, é uma verdade morta. Porque a verdade é nova a cada momento. Próximo. O que se costuma chamar de criação não é a formação do sistema, mas a do nosso universo físico. É a queda do espírito na matéria, isto é, do sistema no antissistema. Então o sistema que está além dessa linha WX, W1 para cá, e o antissistema. Aqui está a sua fase de descida involutiva, e aqui está a sua fase de subida involutiva. Aqui está o arcanjo, aqui está o átomo. E aqui está o átomo ao arcanjo. Aqui está a linha reta que Rustem explica. Aqui está a linha reencarnatória e desencarnação e reencarnação que Kardec explica. E aqui está o triângulo que o Balde unifica. Certinho? Ou seja, a gente começa a entender que não houve uma criação. É sempre um estado orgânico. Então nós vamos tomar um cafezinho, esfriar um pouco a cabeça. E aí, quando a gente voltar, a gente vai mostrar esse conceito aqui dentro da Bíblia. Pessoal, retornando, acabou o nosso lanchinho, deu tempo da gente dar uma respirada. Então, vamos lembrar o que nós estamos falando. Então, nós estamos vendo uma vida no sistema, e vimos várias frases mostrando isso, e uma vida no antissistema. E discutimos um conceito. O conceito de que, na verdade, a vida no sistema sempre foi orgânica, sempre foi eterna, sempre foi infinita. E nesse orgânico, o Pai e o Filho são complementares. No Pai está o amor e no Filho está a ação. Ok? E, na verdade, quando eu falo em criação, eu estou falando em tempo. E quando eu falo em tempo, é quando surgiu o antissistema. Por isso que fala, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Ou seja, no princípio, por quê? Porque o céu já era orgânico, já era um estado natural. E a terra, o antissistema, surgiu a partir do tempo, a partir do início do tempo. Por isso que fala que Deus pairava sobre as águas. A água aí é energia. E tinha um abismo profundo e escuro, que é exatamente, a terra era vazia e sem forma. Por quê? Porque todo o processo de antissistema vai começar. E olha que ele vai começar exatamente a partir de uma temperatura imensa, que é o Big Bang, que vai dar origem ao nosso universo e a outros universos que existem aí nesse plano imenso do qual nós estamos ligados. Então isso que nós estamos mostrando. E com isso estamos vendo que nós estamos interligados dentro do processo da criação. Para que a gente entenda, amar a Deus sobre todas as coisas. Por que que Jesus nos fala? Porque nós perdemos o amor de Deus na contração. O amor de Deus ficou latente. Por isso que ele fala amar a Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas de quê? Do mundo. Com quê? Com o coração. Ou seja, que é aquilo que vai refletir o centro do amor em nós. Com a alma, que é o conjunto de todas as nossas personalidades. Com a sua mente, que é a expressão do campo de consciência. E com toda a tua força, que é a expressão de todos os campos do qual a gente faz parte. Campo de consciência, campo de informação, campo eletromagnético, que é a força.
Entendido? Então, na verdade, uma expressão só do Evangelho, ela é altamente significativa, porque ela mostra verdades imensas que a gente não pensa sobre ela. Entendido? Estevão, tem alguma pergunta? Sim, diversas. Então, vamos nas diversas. Primeiramente, o Jorge Mello e a Célia saúdam, enviam um abraço a você e a toda a equipe. Muito obrigado, Jorge. Muito obrigado, Célia. E iniciamos pela pergunta do nosso companheiro Raimundo. Ô, Raimundo! Eis o cara. Boa noite a todos. Doutor Maurício, é certo pensar que quando respiro, respiro espírito. Quando me alimento, alimento espírito. Quando bebo, bebo espírito. Quando penso, manifesto espírito ou manifesto consciência cósmica dentro dos seus respectivos estágios? Raimundo, eu vou dar uma aula aqui sobre o tempo. Lembra que eu já prometi aqui que eu vou dar uma aula sobre o tempo? Aí nós vamos explicar. Então, naturalmente, o Baldi tem uma frase no livro Grandes Síntese que ele fala: a respiração do universo e a respiração do átomo. Olha, se nós temos dentro de nós os estágios evolutivos, desde do não ser até chegar ao homem. Por isso que está lá no livro do Espírito. O homem está a meio caminho. Se todos os outros estados que nós vamos percorrer na evolução estão latentes dentro de nós, certo? Ou seja, estão dentro da consciência latente, que são os estados que vai desde o homem generoso, desde o homem sábio, até o arcanjo. Isso significa que a nossa respiração é uma respiração que percorre o passado e vai no futuro. Quanto maior consciência que você tiver disso, mais você vai poder manifestar estados novos dentro do seu campo psíquico. E quanto mais você for condicionado no presente por essa mente linear, que não ama a Deus, mais você vai ficar preso ao passado e mais você vai fomentar o hábito. Então, quanto mais você for flexível e quanto mais essa respiração que você fala existir, porque é a respiração que nos alimenta de Deus. Então, nós podemos dizer que o ser tem alimentação divina, tem alimentação psíquica, que se alimenta de todos os seres que ele está interligado, os mentores, os espíritos e tal. Tem a alimentação das suas próprias obras, que é todo o seu passado reencarnatório. E tem alimentação energética, que é do meio. E tem alimentação física. Então nós temos vários tipos de alimentação. Nós respiramos de várias maneiras. É aquilo que está no livro Missionários da Luz. As suas células são irmãos seus em evolução. Tudo está em evolução. Tudo caminha interligado e inter se ajudando. Quer dizer, cada um interparticipativo, cada um ajudando o outro no seu nível. Cada um acordando o outro. Nós acordamos as nossa célula acorda os átomos. Entendido? E aí por diante. Então, os seres superiores nos acordam. Os seres superiores são acordados pelos anjos e pelos arcanjos, e assim por seguinte. E dentro desse processo todo, Cristo unifica isso. Tanto internamente, como o Cristo, como ser em individualidade, que comanda todo esse processo dentro do plano onde nós nos situamos. Então a respiração é ampla, nós podemos pensar nessa respiração de várias formas, e quando eu der uma aula completa aqui sobre o tempo, vai chegar o momento de falar sobre isso, aí nós vamos poder falar sobre essa respiração. Próximo. Segunda pergunta do Luiz Carlos Menezes. Criamos a dor quando dá possibilidade de amar, porém não o desenvolvemos, nos debatemos nela até que aprendemos. Quando Jesus afirmou, tua fé te curou, ele não disse, você criador, cria você a cura, você também é Deus. Pode Deus, sendo eterno, criar espíritos também eternos na dimensão espaço-tempo? Há um ano espero esses comentários. Parabéns. Ô meu amigo, Deus não cria, Luiz, Deus não cria nessa dimensão, presta atenção. Se o estado que existe é o estado orgânico,
Não existe a criação do ex novo. Quando está no livro do Espírito, Deus cria, criou e criará. Porque dentro do nosso sistema, Deus está transformando matéria em energia, energia em espírito. E ao mesmo tempo está acontecendo o processo inverso. Espírito para energia, energia para matéria. Porque a queda é um processo que depende da individualidade, ou seja, cada um tem o seu tempo. Então, consequentemente, quando fala que Deus cria, criou e criará, é dentro dos sentidos antissistêmica, dentro do mundo humano, dentro do mundo do reino do demônio, como eu coloquei, do reino de baixo. Então é por isso que se fala que o Espírito, Deus cria, criou e criará. Mas entre em relação ao estado novo, não, porque Deus só pode ter criado tudo perfeito. E se essa criação é orgânica, só existe criação no sentido do princípio, só existe criação no sentido do tempo e não da vida real. Na vida real sempre foi o Espírito formado como unidade, individualidade, totalidade de Deus e individualidade. Não existe uma criação do ex novo, porque para criar ex novo você teria de criar um novo sistema. Então a obra de Deus era incompleta o tempo todo, ou seja, infinitamente completa. E se ele cria o ex novo com cada um tendo a sua própria função, ou ele cria cópia, ou é um ser que está destinado a uma incompletude eterna. E se ele cria o ser a todo momento, e a queda pode ocorrer a todo momento, que o ser pode fazer o seu caminho, o mal é eterno tanto quanto o bem. Então, quando fala que Deus cria, é na potencialização do amor. E não criando seres, fazendo fornada de seres. Porque se Deus fizesse fornada de seres, e essa criação fosse no tempo, a pergunta que você tinha de fazer é o seguinte: por que Deus criou eu primeiro que você? Gosta mais de mim? Ou a criação é única? E todo o processo é no agora? Ou não existiu criação no campo do sistema, só existe criação no campo do tempo? Então, se nós entendemos que não existe criação, que esse termo criação, origem, é tempo. É aquilo que eu já falei aqui 1000 vezes. Você fala assim, mas a gente tem de explicar a origem. A gente fala isso porque a gente vive no tempo. E se não existiu o tempo? E se o tempo for uma ilusão real? E o que existe é o não tempo. É a mesma coisa você pensar aquilo que eu já falei aqui tantas vezes. O cachorro pensando, ai meu Deus, quem é o dono de Deus? Ou qual é o osso que Deus rói? O Deus do cachorro. Por quê? Porque ele vai partir daquilo que ele tem na vida dele. Então Deus, ele tem um dono, Deus deve ter um dono. Ele rói osso, Deus deve roer osso. Ora, é uma visão antropomórfica. Então nós ficamos a mesma coisa, nós estamos no tempo. Então a gente tem o início, o meio e o fim. E a gente pergunta, então quem deu início a gente? É Deus. Lógico, essa é a explicação mais viável. Porque a gente fica mais fácil entender. É agora quando fala assim, quem deu origem a Deus? Não, Deus é incriado. Olha, se Deus é incriado, nós também temos de ser. Porque é o estado orgânico. Não existiu Deus para depois existir o ser. Quando se fala assim, é um processo didático para a nossa compreensão. É um processo de redução para concretude. Lembra que a nossa mente é concreta? E não uma realidade. É apenas uma verdade transitória para a compreensão transitória do nosso ser. Mas eu acho que está na hora de a gente jogar essa chupeta fora. Próximo? A próxima pergunta é do Adail. Adail, um abraço. Maurício, como receber a graça da providência divina com a cegueira que ainda temos do Pai? Nego, eu também faço essa pergunta muito para mim. A graça nos rodeia o tempo todo. E eu acredito que só tem uma forma: trabalhar o que somos. Não o que somos em essência, mas o que transitoriamente somos. Eu acho que só existe uma maneira. Eu costumo dizer o seguinte: vamos pegar uma visão mais simples. A chuva penetrando no terreno. A chuva cai de qualquer maneira. A chuva penetra o terreno de qualquer maneira.
Mas se eu crio uma crosta de concreto, tá claro? A chuva não vai penetrar. Ela vai cair e não vai penetrar. Então eu sou da opinião que só existe uma maneira da gente alcançar a graça: destruir o concreto do orgulho que nos enceguece, o concreto do orgulho que nos tornou mortos, o concreto do orgulho que nos tornou dormindo, como diz lá a passagem que nós há pouco falamos. Ou seja, é destruir o concreto. Não é criar teoria, não é criar o amor. Eu vou amar, eu vou ser melhor, eu vou isso, porque tudo isso é projeção do pensamento. Não, o que eu sou? Eu sou Maurício, então vou começar no mal. Tá claro? Ou seja, vou ver a minha maldade completa, vou ver a extensão da minha maldade. Enquanto eu faço isso, eu cumpro a minha função no mundo, a função que Deus me deu. E desenvolvo valores para não complicar a minha trajetória e ao mesmo tempo para me aproximar do outro, porque a vida é relacionamento. Então como é que eu vou aproximar do outro? Daquilo que eu tenho, através da generosidade, da fraternidade, da bondade, da ternura, da compreensão, mas compreendendo o que você é, sem fugir, compreendendo os seus arrobos de ignorância, compreendendo os seus arrobos de queda, compreendendo as suas irritações, compreendendo a sua escola, sem fugir, até que você penetre no âmago de todo esse processo. E na hora que você começar a rachar esse concreto, você tenha certeza que a graça te ilumina. E pouco a pouco começa a surgir visões interiores. Eu costumo dizer que o universo interior não chega, o universo externo, o universo que a ciência fala, não chega aos pés do universo interior que nós temos. É pleno, é amplo. As moradas na casa do meu pai começam no mundo íntimo. Agora, se nós procurarmos isso, é a gente trabalhar com o nosso oposto e não com as nossas projeções, trabalhar com o que somos no momento e não com aquilo que a gente deveria ser, aí eu acredito que é a melhor forma de quebrar o concreto, ou seja, quebrar o concreto de baixo para cima. Aí pode deixar que a graça faz o resto. A outra pergunta seria uma afirmação, uma constatação. É a do Cleiton, de Juiz de Fora. Boa noite a todos da TV Ibis. Fala mais alto, Estevam, que eu não estou ouvindo. Tá, ouvindo bem? Tudo bem. Então vamos lá. Olá, Maurício. Eu vejo uma certa contradição no movimento espírita que, de uma maneira geral, rejeita Pietro Baldi, mas a doutrina espírita só é plenamente compreendida com os conceitos trazidos por ele mesmo. Eu também concordo com você, Cleiton, porque na verdade não é doutrina espírita, é movimento espírita. A doutrina espírita é a doutrina dos espíritos. E como diz Jesus, o espírito sopra onde crer. Então o Baldi é espírita, Buda é espírita, Forri é espírita. Certo? Ou seja, pertence ao movimento da verdade implantada pelo Cristo. O Tao Te Ching é espírita. Certo? Ou seja, o espiritismo não é uma doutrina criada em determinado momento. A doutrina espírita é um processo de codificação da verdade, dada pelos espíritos. Os espíritos sopram onde quer. É como diz o Baldi, a obra que eu escrevi cabe perfeitamente dentro dos postulados espíritas, porque as questões divinas não foram desenvolvidas ainda. Se nós pegarmos o livro dos Espíritos, por exemplo, do que se fala de Deus é muito pouco, tudo é mistério e está fechado, porque os Espíritos estavam querendo falar daquilo que coisas mais próximas de nós, a reencarnação, a vida além do túmulo. Se nós pegarmos a obra de André Luiz, ele fala de Deus, mas não fala das questões teológicas. Nos mostra como é que é a transição da morte, nos mostra como é que é a mediunidade, nos mostra como é que é as regiões tenebrosas. Se nós pegarmos a obra de Eumano, ele vai mostrar como é que o mundo se organizou, como é que o mundo se fez, como é que Deus está presente na história do mundo. Se você pegar a obra de Humberto de Campos, ele vai desenvolver o campo da prática do bem e do campo filosófico, trazendo para a gente várias entrevistas, inclusive, para mostrar como é que é a nossa obra. Mas a questão divina, a questão da criação, a questão do nosso mundo ficou por desenvolver, e essa é a obra de Ubaldi. Na minha opinião, o Ubaldi é o continuador legítimo, tanto de Rustem, como do Chico, como de Kardec. É o continuador. Agora, cada um vai ter uma visão, porque a gente vive dessa maneira, a gente vive fechado em guetos. E é assim que a gente vive. E a gente passa a brigar um com o outro com as próprias expressões da religião. E isso acontece no movimento, então não é doutrina. Se nós pegarmos a doutrina, a obra
do balde está perfeitamente dentro da doutrina. Eu sou capaz de dar uma aula sobre queda só usando o livro dos Espíritos. Não precisa usar livro nenhum. Me traz o livro dos Espíritos que eu pego lá 152 questões falando sobre queda. Ora, então o que acontece? Na verdade, não é o processo da doutrina, é processo do movimento. E como o movimento é movimento dos homens, então, como diz Emmanuel, a religião é criação humana. A religiosidade é o vínculo que nos prende a Deus. Então nós estamos aqui em torno da religiosidade. As religiões que cada um cria nos seus centros ou fora dele, nas suas igrejas ou fora dele, é problema de quem criou. Né? Como é que diz popularmente, né? Como é que teve Mateus sem o embalo? Quem pariu Mateus que o embalo. Nós queremos mesmo é o balde. Vamos lá. Não, sem mais perguntas. Tem mais perguntas? Muito bem. Semana que vem nós vamos continuar, mas eu gostaria de mostrar aqui antes, nosso tempo já esgotou, só um trechozinho para mostrar para vocês que essa não criação já também está na Bíblia. E semana que vem eu continuo, tá bom? Olha que bacana. Então lembra aqui que o balde falou? O que se costuma chamar de criação não é a formação do sistema, mas do nosso universo físico. É a queda do espírito na matéria, isto é, do sistema no antissistema. Pronto, já explicamos aqui, vamos lá. Agora presta atenção. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Olha que bacana! Vou repetir. Está em João 5,2. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Ou seja, é um estado orgânico. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Gerar não é criar. Ou seja, e a criação do hoje. Ou seja, a manifestação de Deus em nós. É hoje, é agora, é no eterno. Outra. Eis que faço uma coisa nova agora. Sairá a luz. Olha que maravilha. Eu faço uma coisa nova agora. Ou seja, o sistema é eternamente e absolutamente novo. E sempre no agora. Não é no amanhã. Não é eu te gero hoje, te gerarei amanhã e gerarei depois da manhã. Não, é agora. Não feito por mãos, isso é, não desta criação. Olha o que o Paulo fala. Não desta criação. Então, a criação é de uma dimensão da nossa mente. Olha aqui que ele fala lá, ó. Não feito por mão, isto é, não desta criação. Qual a criação? A criação que nós nos situamos, a criação do tempo e do espaço, a criação que teve princípio, a criação que para nós começou no Big Bang, a criação do nosso universo. Ok? Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Olha que bacana isso aí que tem em Isaías. Ainda antes que houvesse dia, coloca a palavra dia, tempo. Ou seja, ainda antes que existisse o tempo, eu sou. Ou seja, já era uma individualidade. Antes de existir o tempo, antes de existir o tempo, eu sou. Ou seja, já sou pleno, já sou um indivíduo, já sou um ser. Então não houve criação no sentido de tempo. E olha, para não ter dúvida, olha o que Jesus fala no final. Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Essa é demais. Vou repetir. Pai, glorifica-me. Olha o máximo do poder que é a glória. Junto a ti. Olha a identidade. Com a glória que eu tinha. Olha o passado. Eu tinha contigo. Olha a relação sistêmica da unidade, da unicidade junto com o ser. Certo? Antes que antissistema existisse.
Ou seja, antes do dia surgir, eu sou. E quando o filho pródigo volta para casa, ele vai falar para o pai: pai, me dê a glória que eu tinha antes que mundo fosse. Ou seja, antes que antes o sistema tivesse existido. E outra, assim como o pai tem a vida, o filho também tem a vida. Nele mesmo. Então, quando eu falar em paternidade, eu estou falando no amor de Deus. E quando eu for falar em filiação, eu estou falando na ação do ser. E quando eu falar no pai e no filho, eu estou falando em amor e ação como processos complementares. Ou em outras palavras, Deus age e o filho assina a obra. Tudo bem? Alguma coisa a mais, Estevão? Chegou alguma coisinha? Só um minuto, não. Gente, semana que vem nós vamos dar a nossa última aula desse curso. Logicamente que esses assuntos nós vamos levar para o próximo, que agora nós vamos avançar nisso aí, vamos falar sobre tempo, vamos falar sobre consciência, vamos falar sobre inércia, vamos falar sobre preguiça, vamos falar sobre medo, vamos falar sobre orgulho, vamos falar essas coisas todas que a gente vive muito bem. De inveja que a gente disfarça, né? Então, nós vamos falar de tudo isso. Semestre que vem vai ser o semestre que nós vamos ficar nu. Vamos falar de todas as nossas mazelas e estudar todas elas. Então, semana que vem nós terminamos. Quero agradecer a participação de todos, os nossos amigos da TV Ibis, que é tão bacana estar aqui conosco, os amigos de Goiânia, de Brasília. E semana que vem a gente encerra nosso curso. Hoje, para encerrar aqui em Goiânia, a Nélia, que é a nossa poetisa, vocês estão lembrados? Ela falou que quer fazer uma poesia ou um canto. Então, a nossa prece, que nós não fizemos no início de propósito, porque a gente queria que a Nélia encerrasse, iniciasse e terminasse. Ela falou que vai fazer uma poesia, um canto. Que é, Nélia? Ah, agora ela vai cantar. Agora nós vamos ter aqui o The Voice. Bom, o Maurício sempre trabalhou entre amigos, não é isso? E agora com a TV Ibis ele está fortalecendo esses laços além fronteiras, não é isso? Então nós vamos cantar em homenagem a você e em homenagem a todos os amigos que foram feitos através desse trabalho, né? Quem encontrou um amigo, encontrou o seu Deus, pois os amigos são um pedaço do céu. É como ter uma flor no quintal, desabrochando no chão, floresceu. Quem encontrou um amigo, descobriu o seu Deus. Mas o bem maior é ter no gesto um jeito sincero de se dar e deixar o coração se abrir direito do jeito que alguém precisar. Quem encontrou um amigo para caminhar, sabe que não vai cair no espinho da flor. É como ter encontrado um amor, ter encontrado um conforto maior, sentir o carinho de alguém na hora da dor. Mas o bem maior é ter no gesto um jeito sincero de se dar e deixar o coração se abrir direito do jeito que alguém precisar. Quem encontrou um amigo, encontra uma paz. Não há discórdias no mundo e ninguém sabe mais. Não há feridos em guerras, todos são filhos do mesmo Pai. Quem encontrou um amigo, não morre jamais. Mas o bem maior é ter no gesto um jeito sincero de se dar e deixar o coração se abrir direito do jeito que alguém precisar. Jesus nos abençoe os laços de afeto e que nós possamos cada vez mais, Senhor, fortalecê-los com o amparo do Teu amor e nos sustentar. Graças a Deus.
IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org